Sejam bem-vindos ao Projeto PHD. Somos profissionais desenvolvedores de estratégias de educação em saúde. Contamos com um grupo de profissionais especialistas, qualificados, engajados em um grande projeto de educação à distância que privilegia o conhecimento focado na utilidade prática do dia a dia. Para tanto, desenvolvemos um método acima de tudo objetivo, evitando informações repetitivas e muitas vezes inúteis, mas ainda assim moldado nas mais atuais bases científicas. E é por isso que eu faço um convite especial a você. Vem fazer acontecer, vem ser PHD. Meu nome é Carlos Alberto Marenga Júnior. Sou médico intensivista titulado, com 34 anos de exercício profissional e também especialista em diagnóstico por imagem e medicina do exercício e do esporte. Sou também advogado, com 15 anos de experiência, especialidade em responsabilidade civil e direito do consumidor. Sou também presidente da Comissão de Ética Médica do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro. E venho trazer para vocês a minha experiência profissional no fulcro de melhorar o entendimento de um documento muito importante na prática médica, o atestado de óbito, e orientar o correto preenchimento, tendo em vista os aspectos jurídicos que estão correlatos. Vamos então a um breve histórico. O óbito sempre gerou a atenção da sociedade, desde o início dos tempos, sendo sempre envolvido por um manto de respeito e mistério. Cada povo tinha seus ritos funerários. Vejamos, por exemplo, o Egito Antigo, que erigia pirâmides e monumentos suntuosos e mumificava em um processo demorado e complexo seus mortos. Ainda hoje, a morte de uma pessoa gera consequências jurídicas, emocionais e sociais muito relevantes. Até o século XIX, cada país declarava o óbito à sua maneira. Isso gerava problemas sérios no tratamento de dados epidemiológicos internacionais. Em 1925, a Organização de Saúde das Ligas das Nações, uma precursora da OMS, sugeriu um modelo único de atestado de óbito. Após deliberações dos países membros, foi criado em 1948 um modelo internacional de atestado de óbito, que foi adotado por praticamente todos os países do mundo. Já no Brasil, em 1976, houve por uma portaria do Ministério da Saúde a padronização do atestado de óbito em todo o território nacional, que manteve o modelo internacional apenas no que se refere às causas de óbito. Mas afinal, para que serve de fato o atestado de óbito? Por um lado, há a questão jurídica. A Lei de Registros Públicos, no seu artigo 77, determina que nenhum enterramento será realizado sem certidão oficial com o registro do local de falecimento, extraída após a lavratura do atestado de óbito. Portanto, o primeiro efeito é a liberação do corpo para que a família possa proceder ao funeral adequado. O segundo efeito também é jurídico e se refere ao momento no tempo em que ocorre a geração e extinção de direitos. A morte de uma pessoa gera direitos a partir do dia e hora precisos informados na declaração de óbito. Vou dar um exemplo. Mãe e a única filha pré-púbere estão internadas num hospital em estado grave. A mãe morre às 11 horas e 3 minutos. E a filha morre logo depois, às 11 horas e 5 minutos. Nesse caso, a filha é herdeira da mãe por descendência. Então, no inventário, a filha será a única herdeira e a divisão levará isso em consideração, sendo, portanto, o pai seu único herdeiro por ascendência na falta de descendente, já que ela é pré-púbere, ainda que não esteja mais casado com a mãe dela. Em suma, neste caso, o pai herda tudo que era da mãe através da criança falecida. Outra hipótese. A mãe e a filha sofrem um acidente, estão internadas no hospital em estado grave. Só que nesse caso, a filha morre às 11 horas e 3 minutos e a mãe morre às 11 horas e 5 minutos. A mãe, então, nesse caso, herdará o patrimônio da filha por ascendência e no inventário a mãe estará como herdeira. Na divisão do patrimônio da mãe com os demais filhos, o patrimônio da filha será incorporado, inclusive a parte que ela herdaria do pai. Vocês podem, com isso, notar a relevância da precisão das informações deduzidas em uma declaração de óbito. A morte de uma pessoa extingue responsabilidades personalíssimas ligadas ao falecido, como, por exemplo, a condenação penal,
e gera direitos e deveres com relação aos descendentes, alterando as responsabilidades civis, como foi demonstrado no exemplo. As dívidas e responsabilidades no campo civil ficarão restritas ao patrimônio do falecido, devendo integrar o inventário e não pode ser estendidas aos herdeiros, o que significa que essas dívidas ficam extintas na parte que exceder o patrimônio. Por outro lado, no enfoque da gestão em saúde pública, a precisão das informações da declaração de óbito afeta fortemente a geração de dados epidemiológicos, que são a base das políticas públicas sanitárias, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde, número 116, de 2009, em seu artigo 10º. Bom, e de quem é a responsabilidade pelo preenchimento da declaração de óbito? Esse é um tema que sempre gera alguma controvérsia. Portanto, vamos abordá-lo por partes. O médico é o único profissional com responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento e assinatura da declaração de óbito. A princípio, a responsabilidade do preenchimento é do médico que prestou assistência ao paciente, conforme se depreende do artigo 84 do Código de Ética Médica. Isso significa, em primeira análise, que não é possível solicitar a um funcionário administrativo ou outro profissional de saúde que preencha a declaração para o médico conferir e assinar. O médico tem a responsabilidade não somente de emitir, mas também de preencher, e é exclusiva. Cabe também ressaltar que existe a exceção do plantonista, quanto à responsabilidade do médico que presenciou o óbito ao emitir a declaração. Isso porque, em regime de plantão, nem sempre a família chega a tempo de que o plantonista que assistiu o paciente no momento do óbito ainda esteja no hospital. E dessa forma, a responsabilidade de comunicar o óbito e preencher a declaração, portanto, será do plantonista que estiver no momento na unidade. Como se observa do artigo 84, há também uma exceção em que o médico não deve declarar o óbito em estabelecimento de saúde, mesmo que tenha prestado assistência, mas sim o perito médico legista do Instituto Médico Legal. É o caso do óbito que possui indícios de meio violento. Vamos dar um exemplo. Um paciente é vitimado por um projétil de arma de fogo no tórax. É atendido na emergência com pneumotórax em choque hipovolêmico. Revertido o quadro inicial, ele é transferido para o CTI, onde vem a falecer 60 dias após por pneumonia. Mesmo diante do óbito pela infecção pulmonar, o que originou a internação foi um ato de violência. Portanto, é categorizado como vítima de morte violenta e deve ser encaminhado ao ML. Outro caso que pode ocorrer. Suponhamos um idoso chega em estado de rebaixamento de consciência suspeito de um AVE hemorrágico. Na tomografia, observa-se, além de hemorragia subaracnoide, múltiplas fraturas de costelas consolidadas e de crânio recente. O paciente vem a falecer, então, em virtude dessas lesões. Esse caso trata-se de um óbito suspeito e deve ser encaminhado ao IML sob essa justificativa. A declaração de óbito deve ser preenchida nas seguintes circunstâncias. Nos casos em que o óbito foi por causa natural ou acidental, pelo médico no estabelecimento de saúde ou na residência pelo médico assistente. Em todo óbito por causa violenta ou suspeita, já agora pelo médico responsável no Instituto Médico Legal. No caso de óbito fetal, esse somente se configura se a gestação teve duração igual ou superior a 20 semanas, ou em caso de haver dúvidas sobre essa informação. Se o feto teve peso igual ou superior a 500 gramas, ou ainda com estatura igual ou superior a 25 centímetros. Nesse caso, o óbito é informado pelo médico que dava assistência à mãe. No caso de óbito de recém-nato, ou seja, quando a criança nascer viva e morrer logo após, independente da idade gestacional, peso ou estatura, deve sempre ser lavrado o atestado de óbito. É importante e extremamente relevante ter atenção a essas informações ou circunstâncias, porque o nascimento de uma criança gera direitos no campo jurídico, e o óbito subsequente também. Vamos a mais um exemplo. Uma mulher engravida em um encontro único
sem um relacionamento anterior ou posterior, de um homem rico que não tem filhos. Esse homem morre no curso da gestação. O inventário fica suspenso, porque a gestação gera expectativa de direito legítimo. Vamos então considerar duas hipóteses baseadas nesse mesmo caso. Essa criança nasce com 21 semanas, viva, mas com síndrome da membrana hialina, e vem a morrer 15 minutos depois, apesar dos esforços da equipe médica. Nascendo viva, a criança torna-se a única herdeira do patrimônio do pai, por ser a única descendente. Morrendo logo a seguir, a mãe se torna a única herdeira do patrimônio da filha por ascendência direta. Vejamos uma outra hipótese. Esse mesmo feto morre então às 19 semanas antes de nascer. Portanto, não gera direito sucessório. Ele é um natimorto. Aí, nesse caso, os pais do genitor do feto herdam todo o patrimônio dele pela morte por ascendência direta. Então, vejam como a declaração de óbito ele gera efeitos jurídicos relevantes, o que enseja para o médico que assina responsabilidade civil e até mesmo penal no caso de uma declaração falsa ou incorreta. Por outro lado, é importante ressaltar os casos em que não se deve preencher uma declaração de óbito. Por entendimento complementar do que foi apresentado até agora, no óbito fetal, se a gestação teve duração menor que 20 semanas, ou no caso de não conseguir ter noção das semanas, se o feto teve peso inferior a 500 gramas, ou ainda estatura inferior a 25 centímetros, não se preenche a declaração de óbito. Em outra situação que gera dúvidas frequentes, devido ao fato que enseja em muitos casos o rito de sepultamento, ocorre quando se pensa no destino de peças anatômicas retiradas por atos cirúrgicos ou de membros amputados. Nesses casos, o médico fornecerá relatório em papel timbado do estabelecimento de saúde, descrevendo o procedimento realizado, e será levado ao cemitério conforme a resolução de diretoria colegiada número 306 da Anvisa em 2004. Se o médico atestante deve se abster de termos genéricos, vagos, que não encerrem o diagnóstico, informando apenas a circunstância clínica, tais como falência múltipla de órgãos, parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos, choque cardiogênico, choque séptico. Esses termos descrevem modos de morte e não diagnóstico clínico do óbito. A declaração, ela contém 3 vias. A primeira via rosa e a terceira via amarela ficam em poder das unidades notificadoras. A segunda via branca vai ficar em poder da família, que deverá entregá-la ao cartório onde ficará arquivada. Nesse slide, vocês podem analisar o fluxo de óbito por causa natural em estabelecimento de saúde, conforme as orientações do Ministério da Saúde, que sintetiza tudo o que foi exposto até agora. Já no fluxo fora do estabelecimento de saúde, com assistência médica, as únicas coisas que mudam é a ausência de possibilidade de atestar o óbito do recém-nato de forma direta, além da qualificação do médico que deve fornecer esse atestado, que deve ser o médico responsável pela assistência, ou o médico designado pela instituição que prestava assistência, ou o pertencente ao programa ao qual o paciente estava cadastrado, ou da unidade de saúde da família mais próxima do local onde ocorreu o evento, ou ainda do serviço de verificação de óbitos. Quando o óbito ocorre fora do estabelecimento de saúde, sem assistência médica, e há serviço de verificação de óbitos ou um instituto médico legal, a principal diferença é que quem atesta é o médico perito de uma das duas entidades. Em uma última hipótese, se o óbito ocorreu fora do estabelecimento de saúde, sem assistência médica, e em local que não conte com serviço de verificação de óbitos ou instituto médico legal, o serviço público de saúde mais próximo do local ou a Secretaria de Saúde podem designar um médico que vai preencher o atestado de óbito. Existe ainda a hipótese remotíssima que o óbito ocorra em local onde não exista médico. Nesse caso,
O preenchimento da declaração será feito pelo oficial de cartório. Nesse slide é o fluxo de declaração de óbito no caso de morte violenta ou suspeita, que você não deve preencher. Quem vai preencher é o perito. Portanto, esse caso deve ser sempre direcionado ao Instituto Médico Legal. Quando na localidade não há IML, a autoridade judicial pode nomear um médico como perito ad hoc, ou seja, um médico investido na função de perito de forma eventual para analisar e declarar esse óbito. Vamos agora acompanhar com você o passo a passo no preenchimento da declaração de óbito. A cada setor, eu vou indicar as particularidades e como agir nas diversas setores. Antes de iniciar o preenchimento, retire as 3 vias do bloco, para não borrar os formulários que estão abaixo. É importante que o preenchimento seja legível. Nesse caso, sugiro fazer em letra de forma, porque será mais difícil de ficar ilegível. Lembre sempre que esse é um documento com sérias implicações legais e severa responsabilidade pelo preenchimento incorreto. Uma letra errada no nome ou um número errado na documentação de identificação e você pode estar declarando o óbito de outra pessoa. Outra questão é a caneta usada. Deve ser esferográfica preta ou azul escura. Deve ser indelével, visto que hoje é muito comum canetas que se apagam. Nunca se deve delegar o preenchimento da declaração para funcionários administrativos do estabelecimento de saúde. E jamais deve ser assinado em branco. A responsabilidade pelo preenchimento e assinatura é exclusiva do médico. Quando ocorrer a possibilidade de acontecerem rasuras no momento do preenchimento, a primeira hipótese é, se for possível e houver espaço para ressalvar, risca sobre o erro. Em seguida, repete os dados de forma legítima, assinando e carimbando no pé da ressalva. Se não for possível ressalvar, o jogo deve ser anulado e não pode ser descartado. O jogo anulado deve ser encaminhado ao setor da Secretaria Municipal de Saúde responsável pela distribuição para controle. Não se deve deixar nenhum espaço em branco. Deve-se assinalar a opção ignorado quando estiver disponível e, quando não for o caso, preencha o campo em branco por um traço. A declaração de óbito é composta por 9 blocos com 59 variáveis. Alguns são responsabilidade do médico, outros dos órgãos cartoriais administrativos. Vamos agora analisar passo a passo cada um dos blocos. O número da declaração de óbito é atribuído pelo Ministério da Saúde, está na primeira linha do documento, contendo 9 dígitos divididos em 2 partes. A primeira parte contém 8 algarismos, corresponde à numeração sequencial de cada jogo de declaração de óbito. A segunda parte contém apenas um dígito verificador, com a função de evitar erros de digitação e reduzir a possibilidade de fraude na emissão do documento ou na digitação de registros. Esse algarismo é resultado de um algoritmo aplicado aos outros algarismos anteriores. Já aqui, podemos ver o primeiro bloco da declaração de óbito. Esse bloco tem o objetivo de colher informações sobre a identidade do falecido e seus ascendentes. Contém 14 campos. O campo de número 1 refere-se ao tipo de óbito, informando se é fetal ou não fetal, assinalando com um X ou preenchendo a quadrícula, o que achamos mais adequado para evitar erros de interpretação ou apagamento pelo tempo. O campo número 2 corresponde à data e à hora do óbito, que deve ser preenchida no padrão dia, mês e ano, este com 4 dígitos. Não deixe nenhum campo em branco. Em seguida, você deve informar a hora do óbito, contagem de horas sequenciais, tal qual foi informada em prontuário. Mas muito cuidado com as evoluções multidisciplinares. Não deve haver inconsistências de horário do óbito entre as evoluções realizadas pelos diversos setores. Atente para o fato que no padrão do sistema de registro de óbitos não existe 24 horas. De 23 e 59 horas, passa-se para 0 hora. No terceiro campo, deve-se anotar o número do cartão do SUS. Caso não exista essa informação, preencha o campo com um traço. Esse campo trata da naturalidade. Você deve informar o município onde o falecido nasceu,
com a sigla da respectiva unidade federativa, ou seja, o estado referente a esse município. Desconhecendo o município, preenche apenas a unidade federativa. Se o falecido for estrangeiro, nesse campo preenche o nome do país de origem. Caso não conheça dados sobre a naturalidade, passe um traço no campo. Nesse campo agora, você deve preencher o nome do falecido. O ideal é que se obtenha um documento oficial, com foto, e que preencha o nome completo, por extenso sem abreviatura. Lembre-se que uma letra errada nesse campo pode impedir o sepultamento e pode implicar em todas as consequências jurídicas posteriores. Muita atenção nesse campo. No caso de se declarar óbito fetal, preencha esse campo com a palavra natimorto. Aqui vemos os campos 6 e 7 da declaração de óbito. Nesses campos, preencha os nomes do pai e da mãe do falecido, por extenso, sem abreviaturas. Mais uma vez, documento de identidade oficial com foto é essencial para a coleta de dados sem risco de correções. Na falta de um dos nomes, lembre-se de colocar no campo a palavra ignorado. No 8º campo, preenchemos a data de nascimento no padrão, dia, mês e ano, sem deixar campos em brancos. Importante detalhe a se conhecer é que no caso de óbito fetal, a data de nascimento e óbito deve ser obrigatoriamente a mesma. Porque se forem diferentes, a declaração de óbito será rejeitada pelo sistema. No 9º campo, deve ser informada a idade. Aí temos alguma complexidade. Quando a idade do falecido for igual ou maior que 1, o campo deve ser preenchido apenas com os anos completos. Mas se o falecido for menor que 1 ano, a regra a ser seguida é a seguinte: se a morte ocorreu em criança que tenha idade a partir de 1 mês e menos de 1 ano, preencher apenas o número de meses que estejam completos. Se a morte ocorreu com menos de 1 mês de idade, informar o número de dias. Se a morte ocorreu com menos de 1 dia, informar o número de horas de vida. Se a morte ocorreu com menos de 1 hora, informar os minutos de vida. No óbito fetal, não preencha o campo. Coloca um risco no espaço, não selecionar ignorado. O campo ignorado somente deve ser preenchido em caso de não haver informações sobre a idade. O campo referente ao sexo deve ser preenchido assinalando uma única opção, e somente pode ser escolhida a opção ignorado na única hipótese de o cadáver em estado avançadíssimo de decomposição, que acabe por apresentar uma indefinição da genitália, ou em caso de hermafroditismo. Portanto, nesse campo se preenche o gênero de nascimento, não a opção de identificação social com este ou aquele gênero. Em caso de alguma dúvida, mais uma vez a presença da família é importante nesse momento do preenchimento. O campo sobre a raça deve ser sempre preenchido pelo médico, mas essa informação não deve ser deduzida por mera observação. Deve ser perguntada aos familiares presentes no ato do preenchimento da declaração. Isto porque o nosso país tem grande diversidade de grupos étnicos e a família é a mais competente para categorizar a que grupo pertence o falecido. No caso do Estado Civil, é outra informação que deve ser colhida diretamente com os familiares, pois este Estado Civil constará na certidão e registro de óbito e deve corresponder ao que consta no registro civil. Sempre que possível, é importante ter a certidão de casamento ou união estável em mãos. De qualquer forma, a incorreção dessa informação, a despeito de causar um transtorno, não justifica a devolução da declaração de óbito pelo cartório ao estabelecimento de saúde, devendo prevalecer na certidão o que consta no registro civil. Este campo trata-se da escolaridade e deve ser preenchido em 2 etapas. Primeiramente, o nível de escolaridade, entre Fundamental 1, Fundamental 2, Médio, Superior Incompleto ou Superior Completo. No caso de se preencher as alternativas 1, 2 ou 3, ou seja, não se tratando de um falecido com curso superior, em seguida se preenche a série considerando a última concluída, e não a que estaria cursando o falecido. Essa é também uma informação que depende da coleta de informações com a família presente. A opção ignorada deve ser assinalada sempre que não for do conhecimento dos familiares presentes dessa informação.
No campo da ocupação habitual, não se deve preencher nada em caso de óbitos de criança com menos de 5 anos de idade. Passa-se um traço no campo nesses casos. Aqui vai se informar o tipo de trabalho que o falecido desempenhou na maior parte da sua vida, segundo a informação dos familiares. O código não precisa ser preenchido, exceto no caso da Secretaria de Saúde fornecer a Classificação Brasileira de Ocupações. O operador do sistema colocará o código no momento da digitação. A recomendação única é que seja o mais específico possível, evitando colocar professor, vendedor, operário, médico, etc. Prefira vendedor de automóveis, operária têxtil, médico cirurgião torácico, professor de inglês, etc. Caso o falecido seja aposentado, não coloque aposentado como profissão. Informe a ocupação habitual anterior à aposentadoria. Ocupações como estudante, dona de casa, do lar, desempregado, devem ser evitadas ao máximo e somente utilizadas em último caso. Podem ser usadas em situações de exceção, como, por exemplo, crianças pequenas que sejam maiores de 5 anos, mas não integram a CBO 2002, quando informadas no sistema, não se enquadram em nenhuma família, subgrupo, grupo principal, o grande grupo dessa classificação, perdendo a comparabilidade com outras fontes. Forneça nesse bloco o endereço do falecido, que pode ser conhecido nas informações colhidas com familiares ou até mesmo já constar do prontuário. Algumas considerações são relevantes. Caso não ser possível alguma informação, como por exemplo, não haver complemento, ser número simples de casa, deve-se colocar um traço na opção não preenchida para não ficar em branco. O código de logrador não é obrigatório, exceto se a Secretaria Municipal de Saúde fornecer essa informação. No caso de óbito de feto, o local da residência será sempre o da mãe. No bloco 3, que se refere ao local de ocorrência do óbito, inicialmente você tem que saber caracterizar o que é o estabelecimento de saúde, se esse for o caso. No caso de ser um hospital, a caracterização segue 2 preceitos. Deve prestar assistência em regime de internação e deve contar com, no mínimo, um profissional médico em assistência permanente. Os demais estabelecimentos se enquadram na outra opção denominada outros estabelecimentos de saúde, tais como os postos de saúde, unidades básicas de saúde, postos de saúde da família, entre outros. As demais opções, não ensejam dúvidas. Domicílio, se o óbito ocorreu na casa do falecido. Via pública, caso ocorra na rua e não sobre um teto. Outros em outras hipóteses em que você possa determinar o local, e ignorado nos casos em que não se consiga precisar o local onde ocorreu o óbito. No campo 21, caso seja possível determinar o estabelecimento, coloque o nome do hospital ou unidade de atendimento à saúde. O CNES somente deve ser preenchido se fornecido pela Secretaria de Saúde. Fora esse caso, não é obrigatório. Caso não se adeque a nenhuma dessas hipóteses, coloque um risco sobre o campo. No campo 22, você deve preencher o endereço da ocorrência, mas atenção! Apenas se o óbito se deu fora do estabelecimento de saúde ou residência, embora em local conhecido do declarante. Em outros casos, passe um risco sobre esse campo. Da mesma forma, CEP do campo 23, bairro do campo 24, município F dos campos 25 e 26 somente devem ser preenchidos em referência ao campo 22. O bloco 4 somente deve ser preenchido em caso de óbito fetal ou de criança menor que 1 ano de idade, e somente serão adicionadas informações sobre a mãe da criança falecida. Nos casos de criança a partir de 1 ano, deve-se seguir para o próximo bloco. No campo 27, se preenche a idade materna, com anos completos e 2 algarismos. No campo 28, se preenche a escolaridade da mãe, pela última série concluída em 2 etapas. Primeiramente, informa o nível, em seguida a última série concluída com aprovação, e caso não seja de nível superior, caso não tenha estudo, marcar a opção 0, sem escolaridade. Bom, no campo 29, se coloca a ocupação habitual exercida pela mãe, de forma detalhada, com as informações bem específicas. Como no outro campo, a gente vai evitar termos genéricos, como vendedor, médico, operário, preferindo termos como vendedor de carros, médico pediatra, operário têxtil, etc. No caso de ser aposentada,
preencha com a ocupação habitual anterior. No campo de número 30, informar o número de filhos efetivamente nascidos da mãe do falecido, sejam vivos ou mortos, inclusive abortamentos. Importante que nesse campo se considera todos os filhos dessa mãe, menos o falecido pelo qual se declara. O número deve ser sempre formado com 2 algarismos. Se não houver informação, assinale a opção ignorada. Os campos de 31 a 33 se referem à morte fetal, não ao neonato ou criança até 1 ano. A morte fetal é o produto da gestação, independente da duração, que não possua qualquer sinal indicativo de vida no momento da sua expulsão. Do contrário, é considerado nascido vivo. A Resolução 1779 de 2005 do CFM e a Portaria 72 de 2010 do Ministério da Saúde, ambas alteraram o conceito de período perinatal, considerado hoje o limite de maior ou igual a 20 semanas ou 500 gramas ou 25 centímetros, tornando neste caso, apenas nesse caso, obrigatória a declaração de óbito. A obrigação de atestar o óbito nesse caso é do médico que assistia a mãe. Qual o destino que deve ser dado ao produto da morte fetal? Os produtos fetais serão incinerados no hospital ou estabelecimento próprio, da qualidade de material biológico, através da coleta hospitalar, de acordo com as normas da vigilância sanitária. Jamais podem ser descartados no lixo comum. Os campos de 34 a 36 devem ser preenchidos tanto para o natimorto quanto para o neonato, sendo que a declaração de nascido vivo somente é preenchida para o óbito pós-natal. O bloco de número 5, condições e causas do óbito, é o mais importante e requer a maior atenção do médico declarante. Essa importância é jurídica, civil e penal, além de epidemiológica. Esse bloco foi formatado conforme o modelo internacional de atestado de óbito preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Este bloco deve ser sempre preenchido em qualquer óbito. O campo de número 37 aborda o caso de morte de mulher em idade fértil. É considerada em idade fértil a mulher após a menarca e antes da menopausa. Destina-se a ferir a situação gestacional ou puerperal, definida como até 42 dias após o término da gestação da mulher por ocasião do óbito. Já no campo 38, informar se o falecido recebeu assistência médica continuada durante a doença que causou a morte. No campo 39, informe se foi ou não realizada a necrópsia após o óbito, que confirmou o diagnóstico. O campo 40 se refere às causas do óbito, segundo os critérios médicos. Essa parte deve seguir critérios pré-determinados pela Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, causa básica da morte é a doença ou lesão que iniciou a sucessão de eventos mórbidos que levaram diretamente à morte, ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziram essa lesão fatal. A parte 1 é destinada à causa que provocou a morte. Na linha A, se descreve a causa terminal, o último diagnóstico nosológico que precedeu a morte. Nas linhas B e C, se descreve as causas que antecederam com relação de causa e efeito com a causa terminal. E na linha D, se informa a causa básica, ou a causa que gerou o processo que levou ao óbito. Essa última causa é de essencial importância e deve ser descrita com um diagnóstico apenas. Importante e atenção. A descrição segue uma lógica reversa de evolução, em que a causa que levou à internação está na última linha e a que antecedeu o óbito está na primeira linha. Já na parte 2, denominada causas contribuintes, se descreve outras condições mórbidas independentes, ou seja, que não fazem parte da cadeia definida na parte 1, mas são concomitantes e contribuíram significativamente para o efeito morte. Ao lado de cada causa, deve ser informado o tempo decorrido do início da causa descrita até a morte. Se você não tiver essa informação, preencha ignorado. O CID não necessita ser preenchido pelo médico declarante. No exemplo desse slide, se observa que o paciente internou por difteria, evoluindo com miocardite, que causou uma insuficiência cardíaca congestiva,
e que gerou um edema pulmonar que culminou com óbito. Durante o curso da doença, houve um agravamento por uma anemia, que contribuiu para a morte do paciente. Nesse exemplo, vemos um exemplo de óbito por causa violenta. Uma ação contundente ocasionou o traumatismo crânioencefálico, com fraturas cominutivas de crânio levando ao óbito por hemorragia cerebral. Não é demais lembrar que uma declaração de óbito com esse conteúdo, de modo geral, deve ser preenchida por um perito do IML. Termos vagos, como parada cardíaca, parada respiratória, falência múltipla de órgãos, assim como siglas tais como ICC, IRA, TVP, IAM, não devem ser utilizados, principalmente na linha D. Em caso de óbito fetal, não se deve utilizar a expressão natimorto, pois não caracteriza uma causa de óbito. No exemplo desse slide, demonstramos como deve ser realizado. Também se observa aqui como se deve preencher quando houver menos de que 4 eventos no curso do óbito desde a internação. Sempre se preenche aqueles mais próximos. No bloco 6, o médico que subscreve o atestado de óbito deve se identificar adequadamente, indicando sua qualificação, se é médico assistente, que foi quem presenciou o óbito, ou se é um médico substituto, que está no plantão subsequente, ou perito do Instituto Médico Legal, Serviço de Verificação de Óbitos. O meio de contato pode ser da instituição que trabalha ou pode ser o pessoal. Ao final, data, carimba e assina. O bloco 7 trata das mortes de causa não natural. De forma geral, esse bloco somente será preenchido por um perito médico do Instituto Médico Legal do Serviço de Verificação de Óbitos. É importante mencionar que todos esses casos podem estar correlacionados a investigações policiais e podem estar relacionados à violência ou suspeita de violência. Os demais blocos, 8 e 9, são de preenchimento exclusivo do cartório, portanto não são de interesse médico e devem ser deixados em branco. As mortes são violentas quando ocorrem por fatores que rompem o equilíbrio do corpo humano por ação externa. Podem ser por ação mecânica ou cinética, como atropelamentos, quedas, tiros, facadas, etc. Podem ser por ação química, como, por exemplo, envenenamentos. Podem ser por meios físicos, como eletricidade, calor, frio, radioatividade. Ou por ação físico-química, como ocorre no caso das asfixias. A morte também pode ser considerada suspeita quando não se encontra sinais de violência ou de causas naturais. Um exemplo importante quando nós falamos de causa suspeita é o suicídio. Suicídio, a princípio, quando se usa, por exemplo, uma substância que causou uma intoxicação exógena, ele pode ser instigação, auxílio ao suicídio, que são crimes e que têm que ser investigados, e pode também ter sido um homicídio que foi disfarçado como suicídio. Então, por o fato de uma pessoa dar entrada num hospital com a família informando que tentou o suicídio mediante uma intoxicação exógena, isso não significa que isso não é uma causa violenta, muito pelo contrário, é violenta sim. Uma outra informação importante é de que a Câmara Técnica de Medicina Legal do CREMERG determina que se deve, nos casos de óbito durante curta internação emergencial, em que não haja sinais de violência ou morte suspeita, o médico deve empreender todos os esforços para fornecer a declaração de óbito, usando para tanto como base exame clínico, prontuário médico, exame cadavérico, documentação médica como exames, receitas, laudos do paciente, além das informações pelos próprios familiares. Naqueles casos em que ocorre morte natural no domicílio, em casos que não haja assistência médica, quando não existe estrutura para visitas domiciliares ou verificação pessoal do óbito, a família é obrigada a registrar o óbito sem assistência médica na delegacia mais próxima. Então os procedimentos periciais serão inevitáveis. Perícia de local, remoção do corpo para o IML pelo corpo de bombeiros, necrópsia médico-legal para fornecimento de declaração de óbito. Os conselhos de medicina orientam que, em caso de fundada suspeita de intoxicação exógena por ato criminoso ou tentativa de suicídio, como expliquei antes,
o médico deve preencher o relatório de encaminhamento do cadáver ao IML o mais detalhado possível, incluindo um breve histórico, as informações colhidas, o tipo de tóxico informado, etc. Informar o fato à delegacia policial através de documento próprio. Preencher o boletim de emergência ou prontuário médico o mais completo possível. Nesses casos, a declaração de óbito deve ser expedida pelo IML. Nos casos de abortos clandestinos, partos, procedimentos realizados por não médicos, se aplica a Resolução CFM 1641 de 2002, que determina, em suma, que o caso deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal ou serviço pericial que substitua. Por fim, alguns lembretes práticos e importantes que os conselhos de medicina pedem que sejam observados sempre quando se for preencher uma declaração de óbito. Não existe obrigatoriedade de sepultamento antes das 24 horas, salvo em casos de doenças contagiosas, epidemias ou putrefação avançada. Nunca confie a outra pessoa uma declaração de óbito assinada e sem preenchimento. Não assine a declaração de óbito sem prévia constatação da morte. Assegurar a precisa identificação do falecido. O prontuário médico deve ser sempre consultado para fundamentar a declaração de óbito. Não encaminhe para o IML cadáveres cuja morte não esteja relacionada a causas externas. E não deixe de encaminhar ao IML falecimentos por morte suspeita ou violenta. Queremos agradecer a sua audiência, ressaltando que planejamos cuidadosamente nossos conteúdos para que os profissionais de saúde tenham segurança, correção técnico-científica em todos os seus atendimentos. Vem fazer acontecer. Vem ser PhD.